Olá, meu nome é Isabela, faço parte do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Viçosa, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, e hoje vou mostrar para vocês como se faz o dimensionamento de um ciclone. Essa parte da matéria faz parte da disciplina ENGE 326, Qualidade do Ar e Controle de Emissões para a Atmosfera. Bom, inicialmente eu vou falar para vocês o que são ciclones. Os ciclones são equipamentos de separação gás sólido que utilizam de força centrífuga para a coleta dessas partículas, né? E são amplamente utilizados nas indústrias para o controle da poluição do ar, principalmente como pré-coletores. Por ser um equipamento simples, sem partes móveis, que apresenta baixo custo de investimento e manutenção, que pode operar em elevadas temperaturas e pressões, faz com que o equipamento seja muito versátil. Esses separadores centrífugos, eles são formados basicamente de uma região cilíndrica conectada a uma seção cônica, podendo esta última, essa seção cônica, ser formada por um corpo rígido metálico ou por um meio poroso filtrante. Os ciclones ele tem uma vasta aplicação industrial, tanto no controle de emissão de poluentes, como na recuperação de partículas de alto valor agregado. Além disso, a gente pode ter uma entrada tangencial, radial, ou uma entrada também axial. Aqui está um exemplo de um coletor de pó industrial, que é um ciclone do jeito que eu falei, acabei de falar, que é uma região cilíndrica, que a gente pode observar aqui, conectado a uma seção cônica. A eficiência de coleta dos ciclones ela é afetada por diversos fatores, né? Um deles é o fator dimensional, que está diretamente ligado ao aumento da velocidade do gás na entrada e a redução do diâmetro do ciclone, afetado também por características do gás, pela propriedade do pó, que quanto menor as partículas, menor a eficiência do ciclone, e assim, a gente pode falar que são utilizados para a coleta de material particulado apenas o diâmetro maior que 5 micrômetros. Os ciclones, de pequeno diâmetro com entrada axial, eles são utilizados apenas em conjunto, de preferência em conjunto, porque ele trabalha em paralelo, e assim eles formam os multiciclones. As vantagens dos ciclones são o baixo custo, a baixa perda de carga, a resistência à corrosão e à temperatura, que não possui aí limites da temperatura, simplicidade de projeto e pouca manutenção, além de ter um baixo custo aí, também requer um espaço pequeno para a sua instalação. Já suas desvantagens são a baixa eficiência para partículas menores que 1 micrômetro, como eu também já citei, o excessivo desgaste por abrasão, a possibilidade de entupimento, que é por partículas menores aí, higroscópicas e ou pegajosas. Além disso, também é importante citar que, no geral, necessita de um segundo coletor aí para atender à emissão exigida. Aqui a gente pode observar o funcionamento dos ciclones radiais, além das estruturas que compõem um equipamento. E agora, para mostrar melhor como é que funcionam os ciclones radiais, aqui a gente tem uma representação tridimensional de uma dinâmica de separação, de um ciclone. As partículas maiores eles estão em amarelo e as menores estão em cinza. Então, elas entram pelo bocal, de entrada, percorrem essa trajetória helicoidal, de forma helicoidal aí, chega embaixo, tem a formação do vórtice, as partículas menores são levadas para cima e saem pelo overflow, essa parte de cima, e as partículas maiores, que são as partículas amarelas, saem pelo underflow, que é essa parte de baixo. As dimensões de um ciclone, elas não podem ser escolhidas de forma arbitrária, Elas têm uma lógica por trás disso, para a definição aí desses parâmetros, principalmente de uma família padrão, que são o LAPE, o SWIFT e o STARMAND, como a gente pode observar aí na tabela. Aí, dentro desses três tipos aí, dessas famílias aí que LAPE, SWIFT e STARMAND, elas podem ser de alta eficiência, convencional e alta capacidade, existindo aí uma relação fixa entre as dimensões do ciclone. Então, se ele me oferecer uma informação, automaticamente, por essa tabela, sai todas as outras informações. As dimensões W, H e D, elas vão ser usadas melhor para conseguir atender aí a dinâmica de funcionamento do ciclone, Pois W vezes H, da área de entrada, e o diâmetro também é importante para atender, o entendimento do ciclone. Então,
Se ele dá qualquer uma dessas referências aí, se ele dá, exemplo, o S, né, que é aí o comprimento do duto direcionador do vórtice, você joga aí dentro da fórmula de qualquer um aí dessas famílias, né, tanto do Starman, Swift ou Leip, né, também alta eficiência, convencional e alta capacidade, você consegue encontrar aí o diâmetro. Então, se ele der o diâmetro, você consegue encontrar aí qualquer uma dessas outras relações. Agora vamos para um exercício para entender melhor aí o dimensionamento de um ciclone. Em uma unidade armazenadora, deseja-se dimensionar um ciclone para verificar a sua eficiência em relação às partículas de carga que saem de uma máquina de pré-limpeza, com capacidade de produção aí de 35 toneladas por hora de milho, né? Assim foram apresentados os seguintes dados. E agora estão os dados gerais aqui, né? Primeiro, sobre a vazão da chaminé, que é 14.500 metros cúbicos por hora, transformando em metros cúbicos por segundo, dá 4,028. A temperatura do gás é 127 graus Celsius. A viscosidade do gás é 0,000023 quilos por metro segundos. A densidade da partícula é 2.650 quilos por metro cúbico, a concentração de partículas mg por metro cúbico, a pressão barométrica local é 760 milímetros por Hg, né, mercúrio, a unidade do gás é 10% em volume. E a granulometria das partículas, né, que em diâmetro e em porcentagem de massa, também é dado aí na tabela. Primeiro aí, o primeiro passo é calcular o diâmetro, né? A gente considera aí a velocidade na entrada do ciclone, que ela varia entre 10 e 20 metros por segundo, né? Então, a gente adota aí um valor médio, geralmente, de 15 metros por segundo. A área de entrada no ciclone, ela corresponde à altura vezes a base, né, que é H vezes A, só que a gente não tem nenhuma dessas informações. Então, a gente usa aí a relação entre a vazão, aqui que a gente vê, da chaminé, né, que é 4,028 metros cúbicos por segundo, né, dividida aí por essa velocidade média que a gente considerou 15 metros por segundo. Então, dá uma área aí de 0,2685 metros quadrados aí. Dessa forma, a área de entrada, né, seguindo a relação da tabela anterior, corresponde a H vezes W, né? E esse exercício será utilizada a relação convencional de Leip. Ou seja, a gente pode verificar aqui na tabela que a altura da entrada do gás, né, que é H, é 0,5 vezes o diâmetro, né, que em Leip convencional, e a largura de entrada do gás, né, que é W, é 0,25 vezes o diâmetro. E aqui, né, no exercício, a gente pode fazer aí essa relação, né, de área vezes H igual a H vezes W, né, que aí a gente tem a nossa relação aí, né, e a gente já tem a informação da área, que deu aqui em cima, que é 0,2685 metros quadrados, e aí nós temos o diâmetro de 1,46 metros. E agora, gente, como a gente acabou de encontrar o diâmetro, né, de 1,46 metros, a gente consegue encontrar a altura de entrada, que é H, né, que tem a relação aí de 0,5 vezes o diâmetro, e a gente encontrou aí 0,76 metros da altura de entrada. A gente consegue encontrar W, que é a largura de entrada, que é 0,25 vezes o diâmetro, que nos deu aí essa largura de 0,37. E aí tudo isso está representado aí nessa representação aí de um ciclone. Agora, o segundo passo é calcular a eficiência de coleta segundo de Paula e Teodori. A eficiência dos ciclones muitas das vezes, né, caracterizada aí pelo seu diâmetro crítico ou pelo seu diâmetro de corte. O diâmetro crítico, ele se refere ao diâmetro da partícula que o ciclone coleta, né, com 50% de eficiência aí, igual a gente pode ver aí na fórmula, né? Os ciclones convencionais, bem projetados, né, eles apresentam um diâmetro de corte aí na ordem de 8 micrômetros, né, enquanto os de alta eficiência, eles apresentam um diâmetro de corte aí na ordem de 3 micrômetros. Aqui a gente considera um número de voltas médio igual a 6 voltas, né? E a velocidade de entrada do gás ali, como eu falei, a gente considera 15 metros por segundo. Então, aí, jogando na forma, né, a gente encontra o diâmetro crítico aí com 50% de eficiência, igual a 7,149 micrômetros.
E agora, para calcular aí a eficiência fracionada, né, segundo de Pauli e Theodori, a gente considera aí os diâmetros médios, né, de 2,5, 7,5, 12,5 e 15 micrômetros, né? Então, a gente joga aí na fórmula de acordo com cada diâmetro médio desse aí. E para o diâmetro de 2,5 micrômetros, a gente tem uma eficiência fracionada de coleta aí de 0,109. Para aí o diâmetro de 7,5 micrômetros, a gente tem aí uma eficiência de coleta de 0,524. Aí, já para aí o diâmetro de 12,5 micrômetros, a gente tem uma eficiência de coleta de 0,753. E para o diâmetro médio aí de 15 micrômetros, a gente tem uma eficiência de 0,815. Então, aqui está a eficiência fracionada, né, para cada diâmetro médio aí, né, substituído aí na fórmula que nós acabamos de ver. E agora nós iremos fazer o terceiro passo, né, que é o cálculo da eficiência total e fracionada. Aqui, gente, a gente já tem aí o diâmetro, né, o diâmetro médio, que a gente calculou aí a eficiência fracionada aí para cada diâmetro médio de 2,5, 7,5, 12,5 e 15 micrômetros, né? E aí, cada diâmetro médio desse, ele corresponde a uma porcentagem de massa aqui, né, que já foi dado, né, que 2,5 corresponde a 4,3 porcentagem de massa, 7,5 micrômetros corresponde a 10,5 porcentagem, né, por cento, 12,5 corresponde a 9% de massa e 15 micrômetros correspondem a 76,2% aí de massa. E aqui, como está representado, a gente já achou a eficiência fracionada anteriormente e agora nós vamos querer o pó coletado, né? Que a gente multiplica aí a massa, né, porcentagem, vezes a eficiência fracionada aí, que multiplicando para cada um dá 0,469, né? 5,502%, né? 6,782% e 62,096%, né? Que você somando aí, né, fazendo essa eficiência global aí total, né, somando cada uma dessas, dá 74,85% de. Então, nós temos uma remoção aí de partículas, né, uma limpeza do ar aí de 74,85%. Já o residual para a chaminé e sua respectiva granulométrica é de 25,15%, ou seja, está passando aí um ar sujo nesse valor. Então, aqui a gente faz o cálculo, né, para os respectivos aqui e substitui, né, e somando tudo, né, dá esse valor de 25,15%. E aqui, né, essa massa corrigida aqui, que a gente faz uma regra de 3 simples, né, a gente pega esse 25,15% está para 100, assim como cada um desses valores aqui de 3,831 até o valor de 14,104 está para x. Aí das respectivas massas corrigidas aqui em porcentagem, né, que dá 15,2%, 19,9%, 8,8% e 56,1%. A gente calcula também essa concentração após o ciclone, que é o CS, né, que é igual a 5.300 vezes 1 menos 0,7485, né, que é essa porcentagem aqui, só que em decimal, que é igual a 1.333 mg por metro cúbico, né? Agora, nós podemos calcular também a perda de carga, né, desse sistema, né, pela seguinte equação, que é ΔP, né, que é a perda de carga, né? O K aqui, ele é 16 para ciclones de entrada tangenciais ou 7,5 para ciclones tangenciais com uma guia na entrada, né? O ρg, que é a densidade do gás carreador, né, que nós já damos quilo por metro cúbico. O VI é a velocidade dos gases na entrada do ciclone, em metros por segundo. H é a altura da seção de entrada dos gases, em metros, que nós já calculamos. O W é a largura da seção de entrada do ciclone, em metros, que também já calculamos. E o DE é o diâmetro do duto de saída dos gases do ciclone, em metros, que nós também já calculamos. Aí aqui a gente jogando todas essas informações aí que nós encontramos, né, que nós temos aí dentro dessa equação, né, e considerando o ρg, que é essa
densidade do gás carreador aí, né, considerando ele como 0,882 quilos por metro cúbico, né, a 760 milímetros de mercúrio a 127 graus Celsius, né, a gente tem uma perda aí de carga no sistema de 80 manômetros de baixa pressão, né. Isso quer dizer que o gás ele perde, né, essa energia ao longo do seu processo. E aqui, como uma forma de completar, né, o exercício, a gente coloca um novo ciclone, né? A gente adiciona um novo ciclone e calcula aí a sua eficiência. Nisso, a gente coloca aqui duas novas colunas, né, na nossa tabela, adiciona essas duas colunas como eficiência fracionada 2 e o pó coletado, né? Aqui, a eficiência fracionada 2, ela é a mesma coisa, né? Mas aqui, o pó coletado, né, nesse novo ciclone, a gente faz esse cálculo aí de 0,109 vezes esse 15,2, né? Então, a gente faz essa penúltima coluna vezes a coluna anterior, né? Que dá aí o pó coletado 2, né? Desse segundo ciclone dá 1,656, né? Para a primeira linha, 10,427, 6,631 e 45,717%, né? E aí, essa eficiência aí do ciclone 2, ela é de 64,431%. Lembrando que essa segunda eficiência é para um ciclone com as mesmas características e essa eficiência é em cima dos 25,15%, né, que ficou sobrando aí da eficiência do primeiro ciclone. Então, aí, para o ciclone apresentado no exercício, a gente tem um diâmetro, né, recapitulando aí, de 1,46 metros, uma eficiência aí do primeiro ciclone de 74,85%, né, uma perda de carga aí de 80 manômetros de baixa pressão, né, e uma eficiência aí, colocando o segundo ciclone, de 64,431%. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima!